Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com. A chave do Salmo capítulo 16 encontra-se nas palavras "Em ti confio", e a chave do Salmo capítulo 17 encontra-se nestas: "Ouve, Senhor, a justiça". No Salmo capítulo 16 encontramos o caminho bem-aventurado e a operação deste espírito de confiança. E este salmo, como vimos, é essencialmente aplicável ao próprio Cristo em pessoa, embora o mesmo espírito opere também no remanescente. O Salmo 17 aplica-se igualmente a Cristo, mas não tão completamente. O seu ponto de vista é um pouco menos elevado, embora seja igualmente o do Espírito de Deus. Vemos claramente que no versículo 11 tem em vista outras pessoas além do próprio Cristo, embora não sem Cristo, como o demonstra o dito verso 11. É dito: andam-nos agora espiando os nossos passos. Todavia Cristo está lá, porque sem ele ninguém pode dizer com razão: "Ouve, Senhor, a justiça". Este salmo é um apelo ao eterno Deus para que julgue, Deus levantando-se para defender a justiça daquele que o invoca. O remanescente fiel será finalmente libertado dos seus inimigos mortais. O Senhor se levantará para os confundir. No entanto, alguns, mesmo de entre os prudentes, cairão, conforme Daniel capítulo 11. O próprio Cristo, perfeito em todas as coisas, sucumbiu, embora por razões bem mais gloriosas. As suas simpatias pelo seu povo, ou seja, as suas simpatias pelo seu povo. É por isso que a justiça se eleva bem mais alto do que a presente libertação do remanescente piedoso sobre a terra. Pelo governo de Deus, há um resultado verdadeiro a respeito de Cristo, e que é a consolação da fé de todos aqueles que caíram sobre a opressão do inimigo. É dito no versículo 15: "Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, satisfazer-me-ei da tua semelhança quando acordar". Isto é absolutamente verdadeiro quanto a Cristo, que está diante de seu Pai em justiça e que é a própria imagem do Deus invisível, aquele em quem Deus é manifestado em glória. Mas Cristo traçou o caminho que percorreu como o justo sobre a terra, no meio do mal, e onde foi exposto às tentações do inimigo. Antes de tudo, havia nele, até aos seus mais íntimos pensamentos, uma perfeita integridade de coração. Havia nele, na obediência, o propósito de não transgredir. As palavras da boca de Deus a dirigiam na obediência, e assim ele não pôs nunca, nem por um instante sequer, o pé nos caminhos dos destruidores. As palavras da boca de Deus não levam nunca lá, como o próprio Senhor nos demonstra na tentação no deserto. Nos caminhos do eterno Deus, ele olhava para o Senhor, a fim de que ele firmasse os seus passos. Temos aqui uma porção da justiça no homem, a saber, a dependência. Suplicou a Deus com a plena certeza de que Deus o ouviria. E esta é a confiança que nós devemos ter. Tal foi o caminho de Cristo. Cristo fez dele a base da sua espera na intervenção do poder de Deus para a sua proteção, porque Deus livra da opressão dos ímpios aqueles a que ele se confia. Note o que diz o versículo 7. "Faze maravilhosas as tuas beneficências, tu que livras aqueles que em ti confiam dos que se levantam contra a tua destra".
Estavam prósperos e orgulhavam-se, mas o eterno Deus era o refúgio de Cristo, quando ainda não intervinha, e Cristo esperava na sua intervenção aberta em seu favor. Note-se que a perfeição do caráter moral estabelece uma proximidade de confiança e dá o sentimento que se tem do preço aos olhos de Deus. Deus quereria ver também esse sentimento em nós? Quanto mais valemos nós do que passarinhos? Os próprios cabelos da nossa cabeça estão contados. Aqui tudo é perfeito, e o justo apelo ao eterno Deus para ser guardado como a menina do olho, isto é, como aquilo que é mais precioso a quem o possui. Mas, ao fim e ao cabo, esses prósperos opressores não são senão os instrumentos do eterno Deus, homens deste mundo, fartos de tudo o que o seu coração pode desejar, pela providência externa de Deus. E que lição para os judeus cuja parte, segundo a lei, consistia em serem abençoados no seu cesto, na sua maçadeira e no fruto do seu ventre? Comparar com a história do rico e do Lázaro e com o do mordomo infiel em Lucas, capítulo 16, a palavra de Deus apresenta-nos aqui claramente a ruptura com o mundo e um lugar na glória no mundo vindouro. Note o que diz: a face de Deus na justiça, e mais é dito a sua semelhança. Ao acordar num outro mundo, vale bem a parte dos homens deste mundo. Mas, note-se bem, a morte e o mundo vindouro estão aqui plenamente em vista. Embora a libertação também o esteja sendo remanescente introduzido aqui de uma maneira mais distinta, se dá aqui o mesmo que em Mateus capítulo 5, onde encontramos estas mesmas duas coisas. Encontramos neste primeiro livro os judeus no fim dos tempos, mas no meio de circunstâncias semelhantes às da vida de Cristo, isto é, vivendo piedosamente no meio de um povo ímpio. O Salmo capítulo 18 apresenta-nos a relação de Cristo com toda a história de Israel, e em particular Cristo entrando nos sofrimentos da morte, não nos sofrimentos expiatórios. Estes são nos apresentados no Salmo capítulo 22. Este salmo põe em evidência a ligação da libertação de Israel e do juízo final executado em seu favor sobre a terra, com o direito que Cristo tinha a essa intervenção. Sem dúvida, a expiação era absolutamente necessária para o cumprimento dessas coisas, mas não é sob este ponto de vista que os sofrimentos de Cristo são considerados aqui. Deus tem o seu prazer nele, em Cristo, em Jesus, e ele responde-lhe segundo a integridade do seu coração e liberta o remanescente sofredor, e a cujos sofrimentos ele, Cristo, se associou. Numa palavra, Cristo é a base de todas as libertações de Israel, a causa da sua libertação do Egito e a sua completa e final redenção em poder nos últimos dias, e igualmente o seu libertador pessoal. Cristo é dependente do eterno Deus, o Senhor o ouve, os seus sofrimentos estão diante de nós, mas no fim ele cumprirá com o poder do eterno Deus a libertação do seu povo, e é então a testemunha fiel da misericórdia de Deus para com Davi, o seu ungido, e para com a sua semente para sempre. A misericórdia aqui não é somente essa misericórdia de que nós falaríamos a pecadores, mas o favor e a graça manifestados e provados, tornando-se assim a fonte da piedade do homem. Esta misericórdia é celebrada particularmente no Salmo 89, onde o termo
grego, santo, é aplicado a Cristo, em quem se concentra a bondade, a piedade e a misericórdia. Ele é o santo. Note o Salmo capítulo 89, versículo 19. É por isso que as graças concedidas a Israel no fim, e realmente a todos aqueles que delas gozam, são chamadas as graças asseguradas de Davi, confirmadas por uma aliança eterna e, de fato, como o apóstolo Nola manifesta, asseguradas pela ressurreição de Cristo, tornando assim bem clara a sua ligação com a angústia da morte de que nos fala este salmo. O Salmo 18 coloca igualmente sobre os nossos olhos uma prova escriturística direta e um exemplo da aplicação de um princípio essencialmente importante pelo que concerne à natureza de todos os salmos, dando-nos assim a chave do seu caráter geral e da sua forma. Pelo segundo livro de Samuel, capítulo 22, ou seja, 2 Samuel, capítulo 22, aprendemos que a ocasião deste salmo foi a celebração por Davi da libertação que lhe foi concedida da mão de Saul e de todos os seus inimigos. Mas é evidente que as palavras do salmo não se detêm de modo nenhum em algum dos acontecimentos particulares da vida de Davi, e que no seu propósito geral o Espírito de Deus não tem sequer em vista o que aconteceu a este Davi sofredor, já ungido, que foi a ocasião do salmo. O Espírito de Deus apodera-se das circunstâncias que têm o interesse presente e pessoal para aquele de que se serve unicamente como profeta, como de uma ocasião para manifestar a cena mais vasta de que só Cristo pode ser o centro e a explicação completa, e relativamente à qual as circunstâncias de Davi não formam senão um dos elos, talvez de grande interesse, desta corrente que conduz até a plena manifestação de Deus e dos seus caminhos no seu grande resultado. O mesmo acontece com todos os verdadeiros profetas, e aqui, de uma maneira muito especial, a invasão de Senaqueribe, por exemplo, serve de ocasião para introduzir na cena o Assírio dos últimos dias. Desta maneira, as profecias tinham uma aplicação do mais alto interesse no tempo em que eram pronunciadas e revelavam o governo de Deus, mas eram, ao mesmo tempo, a revelação desses acontecimentos no fim, sobre a terra, no meio desses mesmos povos e nações, nos quais o governo de Deus deve ser e será inteira e finalmente manifestado. As profecias não são de particular interpretação, como diz Pedro na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículo 20, mas fazem parte de um plano geral do governo de Deus. Nos Salmos, em particular, o escritor e a ocasião imediata desaparecem algumas vezes, quase que inteiramente, e nunca apresentam o objeto principal, embora seja preciso ter isto em conta, onde as palavras do Salmo são a própria expressão de sentimentos pessoais, em vez de serem a revelação de fatos objetivos. Neste último caso, as circunstâncias em que se encontrava o escritor têm pouca aplicação. Os Salmos, mais do que outras partes da profecia, introduzem o escritor na cena, mas o crente reconhece facilmente que o Espírito Santo se serviu dos sentimentos daquele que fala para formar, deste modo, um recurso para outros, embora seja sempre o Espírito de Deus a dominar e a operar neles, e levando o escritor, pelo seu próprio poder, muito além de tudo aquilo que as circunstâncias teriam sugerido ao seu espírito. O sentimento, produzido pelas circunstâncias que podia dar lugar ao salmo, não era senão a ocasião para o Espírito Santo se servir do escritor para preparar um documento divino que guiasse os fiéis
nos tempos vindouros, ou revelasse os sentimentos do próprio Cristo, como tomando sobre si a causa do seu povo. Esses sentimentos podiam ser igualmente os do escritor, como sucede muitas vezes quando se trata de piedade, mas em todos os casos as palavras que nos são relatadas eram como uma provisão feita pelo Espírito Santo para os tempos vindouros, ou então uma profecia relativa ao próprio Cristo, e a parte que ele toma nos caminhos de Deus para com Israel, e estendendo-se, e se considerarmos o livro dos Salmos no seu todo, estendendo-se até a celebração completa e manifesta dos resultados desses caminhos. O Salmo capítulo 18, como dissemos já, introduz toda a história de Israel e fala como se já a libertação de sob a opressão do poder hostil estivesse cumprido, mas celebra mais particularmente o próprio Deus, o libertador, exprimindo sempre a dependência em que permanece a seu respeito aquele que fala. Tal é o tema deste salmo. Em seguida, como é habitual nos salmos, passa por todas as circunstâncias que têm trazido a alma ao que é celebrado no primeiro ou nos primeiros versículos. Cristo é-nos apresentado, laço de morte o cerca, a multidão dos malfeitores o oprime, tormentos infernais o acabrunham, cordas do inferno rodeiam a sua alma. Não duvido de que tenhamos aqui a expressão literal do que Davi provou, como aliás o demonstra o verso 50. No entanto, como disse já, isto não é senão a ocasião e o fundo do salmo, aplica-se a Cristo. Cristo sente a sua alma como no Getsêmani, as angústias da morte. Está aí o fundamento de todo o resto. Vem em seguida a dependência e as súplicas. Na sua angústia, ele invoca o Senhor e clama ao seu Deus. O eterno Deus ouve-o como habitando no meio de Israel e o seu clamor chega até ele. Seguem-se depois os resultados. Cristo aqui não representa senão Israel, porque a igreja ainda não tem nada a fazer aqui. Os versículos 7 a 16 apresentam-nos a libertação de Israel para fora do Egito pela poderosa intervenção do eterno Deus, mas Israel tinha outras dificuldades. Era preciso que o poder dos inimigos, que eram mais fortes do que ele, pelo que concerne à carne, fosse anulado. Isto também foi cumprido, e ele foi conduzido a um lugar próspero. Um outro princípio é também introduzido. A justiça na qual Deus tinha prazer, e que, embora se não encontre perfeita e absolutamente senão em Cristo, como homem vivo, caracteriza, no entanto, os fiéis do remanescente de Israel, em cujos corações está gravado o amor da lei de Deus. Este princípio é desenvolvido a partir do versículo 19 até o versículo 26. Cristo é o fundamento de tudo isto, mas é como, entrando na condição e nos sofrimentos do seu povo, ele é Israel em espírito, e é por isso que, enquanto todo o valor da sua perfeição está perante Deus para os fiéis, perfeição daquele cuja vida inteira, na sua identificação com eles, era agradável a Deus, nós devemos colocar-nos no ponto de vista do remanescente e do próprio Davi. Porque se Cristo toma lugar no meio dos fiéis do remanescente, na sua própria perfeição, para lhes dar o valor desta perfeição perante Deus como sendo-lhe agradáveis, é, porém, o estado daqueles a quem devia ser contado que é realmente colocado sobre os nossos olhos neste salmo. Daí vem esta importante expressão, para bem julgar do uso literal dos salmos, é dito: guardei-me da minha iniquidade. Versículo 23. Cristo pode dizer: guardei-me da iniquidade,
mas nunca da minha iniquidade. Mas o Espírito de piedade de Cristo, nos fiéis do remanescente, os guarda de modo que eles não seguem a carne. Reconhecem que Israel se extraviou, todos se extraviaram. Mas, como princípio geral, esta maldade era a sua própria maldade. O que eles eram em si mesmos, somente eles eram guardados dela. E eis a verdade no homem interior, exatamente o que Deus procura. É o governo de Deus que nos é aqui claramente apresentado nos seus imutáveis princípios. Note os versículos 25 e 26. Ora, Cristo tendo empreendido a defesa do remanescente, tendo se associado a ele, a esses excelentes da terra, todo o valor do que chamava o bom prazer de Deus e que por graça se reproduzia neles, era o princípio da sua aceitação perante Deus, embora, por fim, tudo devesse assentar sobre a expiação. Mas, nos fiéis, esta integridade e esta natureza divina interior manifestavam-se no fato de serem preservados no seu caminho natural. A par disto, havia uma outra parte desse governo, a saber, os ternos cuidados pelos aflitos, para os salvar, e todo o orgulho do homem era abatido. Versículo 27. No meio das trevas, a lâmpada podia reluzir e a luz erguer-se para o justo. Uma outra cena se nos apresenta agora, o poder que liberta o remanescente piedoso, e como Cristo tinha tomado parte nas aflições no princípio. É isto que nos apresenta. Em seguida, encontramos os fiéis na sua própria posição, não estando, no entanto, Cristo separado deles em tudo aquilo que lhes interessa, pois está associado com eles, mas não se trata aqui de união, que é a parte que concerne a igreja. Pois, preciso que Cristo tome aqui o poder em pessoa, justamente como em Marcos, vemo-lo ocupado das sementeiras e da ceifa, e também todo o tempo intermédio decorrer sem que a sua intervenção pessoal ou seus cuidados apareçam, embora a colheita fosse sempre sua. A palavra de Deus revela-se firme através de tudo, e o propósito de Deus tem um escudo para aqueles que a Ele se confia. Mas agora Ele dá a força e a vitória ao ser ungido para Israel, a partir do versículo 29 até o fim do Salmo. É evidente que a linguagem empregada é a de Davi, mas trata-se realmente da introdução do reino de Cristo. Se se aprendeu bem o caráter geral da última parte deste salmo, algumas observações bastarão para lhe realçar os pormenores. A vitória, uma vitória à qual nada pode resistir, domina todo o fim do salmo. Mas o versículo 43 há algumas particularidades que convém notar. São ali mencionadas 3 classes de pessoas como devendo servir o Messias. O povo, temos ali o povo, cujas sedições ele escapou, ou seja, o povo cujas sedições Cristo escapou. Depois as nações, das quais Cristo foi constituído chefe. E depois nós temos um povo, até ali desconhecido, com o qual Cristo não tinha ainda estado em relação. Então nós temos aí três divisões: o povo, as nações, e depois nós temos mais um povo. O Messias
é libertado das lutas e dos debates dos judeus ímpios, é estabelecido chefe das nações e, enfim, um povo até ali estranho o servirá, povo este que agora lhe pertence. A submissão será imediata. Tão manifestos são agora o seu poder e a sua glória. Mesmo onde não houver verdadeira sinceridade, ou pelo menos provas dessa sinceridade, Cristo será obedecido sem luta. Todo joelho se dobrará perante ele. Trata-se aqui do milênio. O eterno Deus é de novo reconhecido. Tendo atravessado todas as dificuldades do caminho com Israel, ou pelo menos com os judeus, reencontramo-nos perante o alvo original do Salmo. Não vejo aqui o anticristo. A única frase que poderia parecer referir-se a ele é a expressão do verso 48, onde diz o homem violento, mas penso que este homem violento é um inimigo do exterior e é por isso que o Salmo celebra o eterno Deus entre as nações, enquanto que a destruição do anticristo será celebrada entre os judeus. Convém notar isto. Cristo, embora revestido de força por Deus, é considerado como homem dependente sobre a terra, quer sofrendo, quer vitorioso. Encontramo-lo tal como temos podido aprender a conhecê-lo pelo estudo dos versículos 4 a 6, no começo do Salmo, nos seus sofrimentos e na sua angústia. E embora Davi esteja particularmente em cena, é realmente o Messias que nos é de novo apresentado a partir do versículo 32. No intervalo encontramos Israel, primeiramente libertado como nação e em seguida atravessando as aflições e a calamidade. São então estabelecidos os princípios do governo de Deus e é introduzida a libertação. É do mais alto interesse ver, depois de a pessoa do Messias ter sido introduzida e a sua associação com o remanescente piedoso ter sido estabelecida, a história pública de Israel inteiramente reatada desde o princípio ao fim, o seu interesse por eles e a sua participação nos seus sofrimentos. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado. Este versículo, ou parte do versículo, está em Isaías capítulo 63, versículo 9, mas leia todo este capítulo de Isaías para entender um pouco o que foi dito neste salmo. Chegamos agora aos testemunhos prestados no mundo ou a Israel. O Salmo capítulo 19 fornece-nos 2 desses testemunhos. Em primeiro lugar, a criação, e particularmente a criação nos céus, que se encontra acima do homem e não tem sido corrompido por ele, é um testemunho a Deus, como Deus. Em seguida, há a lei, note o versículo 7, a lei de Deus. Perante esse duplo testemunho, o pecado aparece sobre um duplo aspecto ao judeu piedoso na sua humilde condição. Em primeiro lugar, ele não pode dizer o seu pecado, pois conhece-o muito mal, desejando apenas ser purificado. Em segundo lugar, entrevê ações cometidas por orgulho, e destas ele deseja ser guardado, mas desta maneira será preservado de se desviar do Senhor, seja no que for. No Salmo capítulo 20, no meio dos sofrimentos e do mal que entrou no mundo em relação com os 2 testemunhos precedentes, a palavra de Deus coloca perante nós o testemunho fiel, o próprio testemunho vivo. Podemos ver no dia da sua aflição, porque desceu ao meio de um povo ímpio, o remanescente profeticamente designado pelo fato de ele tomar parte na angústia do Messias, é assegurado de que o eterno Deus atenderá ao seu ungido. Há consciência nos fiéis. A verdade está nos seus corações, em presença da lei, e da lei compreendida espiritualmente. Interessam-se de alma e coração pelo Messias,
quando desprezado e rejeitado pelos homens. Todavia, estamos em Israel e eles esperam o socorro do Deus de Israel, desse Deus que permanece no meio deles e tem ali o seu santuário. No Salmo capítulo 16, o Senhor identifica-se com o remanescente. Aqui, os fiéis associam-se de alma e coração com ele nos seus sofrimentos e no seu combate, embora talvez não vejam senão o exterior, estando porém certos da sua aceitação perante Deus, desejam que as suas oblações sejam aceitas e que o desejo do seu coração e os seus intentos sejam realizados e que todas as suas súplicas sejam atendidas. A sua alegria está na plena libertação desse ungido bendito, embora dependente, e o verso 6 exprime a perfeita segurança da sua fé a tal respeito. O eterno Deus tem escolhido favoravelmente, o eterno Deus tem acolhido, melhor dizendo, favoravelmente as suas súplicas do céu. Os poderosos estão derrubados, os pobres do rebanho são levantados e mantidos diante dele, diante de Deus. No versículo 9, o Messias toma uma outra posição. O ungido, ou seja, o Messias, dependente do eterno Deus, tinha sido libertado no dia da sua angústia. Agora, os fiéis do remanescente esperam que o rei os atenda no dia em que clamarem. É sempre em Deus que se espera como Salvador, mas invoca-se o Messias, o rei. Eles sabem agora que o Messias está elevado e assentado no trono. Nenhuma outra parte das Escrituras revela a pessoa de Cristo como os Salmos, exceto os 2 primeiros capítulos da Epístola aos Hebreus, que se lhes preferem, eles servem de chave. Aqui, o Messias, associado ao remanescente, é o homem dependente mais elevado também como rei para ser invocado por Israel. Um pouco mais à frente veremos que ele, o Messias, é o próprio Deus. Não vejo senão para mudar aqui o texto conforme a Septuaginta, que outros, e entre estes a Vulgata, têm seguido. Os antigos, a versão siríaca, e todas as interpretações judaicas leem como nós, em vez de lerem como pretende alguns. Note: Eterno, salva o Rei, responde-nos, etc. Já no Salmo 21, o eterno Deus e o Rei estão associados no juízo, como os vimos associados mais acima no Salmo capítulo 2. E está aqui precisamente o ponto capital do ensino dos Salmos, o mistério da manifestação de Cristo na carne.